Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hein, depois do São Paulo Futebol Clube contratar 3 caras da primeira categoria, 2 deles assim de jogadores de Champions League, jogadores de Europa, o São Paulo não está parado, sinais estão vindo aí de uma grana pesada que está chegando no São Paulo e é o tricolor paulista que em 2025 ele terá o seu ano histórico. Nenhum técnico, acho que nem, sei lá desde quando, não me lembro do São Paulo montar um time tão qualificado. E o papo agora nós vamos falar também do Antony, do Moreira e principalmente do Henrique Carmo nessa retomada dos cofres do tricolor paulista. Chega junto comigo então aí, ó. Desculpa aí, ó, tá sarando já, hein? Chega nesse likeinho. Não esquece não, e se inscreva também aqui no canal, tá? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui nessa família que só cresce, que já somos em 136 mil familiares aqui no canal. Top demais, obrigado, viu, gente? Vem já, vamos lá, vamos chegar junto. Gente, o São Paulo, no afã de contar com o Wendel, aquele lateral esquerdo que joga lá no time do Porto e tal, o São Paulo acabou mandando e oferecendo, entrando na discussão do Moreira. Mas a informação que eu obtive agora é que o São Paulo já conseguiu, depois desse pré-contrato, e não mandando o Moreira, ele não vai mandar de jeito nenhum, mas ainda assim o Porto está flexibilizando, está amolecendo para poder liberar o Wendel pro tricolor, porque o Wendel, ele vai receber salário de alguém. O Porto, o técnico, ele deu aquela gafe, ele deu aquele milho lá com o Porto, ele fala, ó, o Wendel é muito profissional, mas tipo assim, aqui não cabe. E aí o Wendel já sabendo, fechou com o São Paulo, o Fluminense bateu na porta errada lá, não conseguiu nada. O Wendel agora virou uma batata quente na mão do Porto, que ou paga o salário por mais 6 meses, ou libera agora para o São Paulo sem ganhar nada. Finalmente, né, nós estamos vendo o tricolor paulista, o São Paulo, não sendo o paga-lanche da rodinha, né? Bacana, bacana. Tô feliz e estou muito esperançoso que o Wendel fecha agora, tá? O Enzo Dias já vai embarcar para os Estados Unidos junto com todo mundo e o Moreira também. O Moreira, inclusive, está galgando ali a vaguinha entre os titulares. Ele está buscando uma vaguinha titular no time do São Paulo, tá? Mesmo com a chegada do Natanael, a possível chegada, não fechou ainda, e o Igor Vinícius estando lá, o Moreira, ele tem a idade ali que tem um cara da equipe de base como o Natanael, e ele tem velocidade, tem qualidade, coisa que o Igor Vinícius em qualidade ele fica devendo um pouco. Então o Moreira deve sim jogar. E aí, meus amigos, se liga comigo aqui, ó. Surgiu aí nos últimos dias o nome do Antony. Qual que é a realidade? Por que Antony no São Paulo? Qual que é a pegada? Por que Antony não Casemiro? Eu digo, é elementar, meus caros amigos. O São Paulo, ele não precisa de um ponta direita, mas ele menos ainda precisa de um volante, que é o caso do Casemiro. O Alisson, que joga como volante do São Paulo agora, ele acabou de voltar, né? E ele, volantão, ele faz uma postagem, uma publicação marcando o Wendel, que eles jogaram juntos numa época na seleção brasileira. E aí ele chega e marca o Wendel, ele e o Wendel na foto, e ele fala, só que agora eu não sou mais ponta, hein? Tipo assim, agora eu sou volante. Então o São Paulo não pode nem pensar em buscar volantes. O São Paulo, mesmo se livrando do cara igual o Luan da vida, mesmo mandando muita gente embora, como o Yegson Mendes. Aliás, tá abrindo mais de 1 milhão na folha salarial, tá? Só com o Yegson Mendes e também com o Yegson Mendes e o Orejuela. E agora tem também os 750 de alívio na folha, só do Jamal Lewis. Tirando o Wellington, tirando o Nestor, tirando o Michel Araújo. São 500 caras indo embora do São Paulo e o São Paulo economizando uma fábula todos os dias, ali nos meses que vai pagar salário. É nesse momento que Antony ganha força no São Paulo e Casemiro não. Por que o Antony ganhou força? Primeiro, porque o São Paulo, Júlio Casares e Evangelos Marinax estão estudando ali uma maneira de fazerem a SAF da categoria de base. Mas o Evangelos Marinax, ele não é esse cara da base. Se você pensar no São Paulo, sim, base. Mas se você pensar na carreira dele, o time do AVE, o time do Panathinaikos, o time do Southampton, ele não é cara da base. E ele acabou de ganhar um prêmio. É tipo o Globo de Ouro, que a nossa Fernandinha ganhou. É tipo o Globo de Ouro, ele ganhou um prêmio de futebol, de gestão
de futebol. Então ele é um cara realmente um bom gestor de futebol, que seus times estão disputando competições e o caramba. Então, falar, o Evangelos Marinax vem no São Paulo para cruzar o braço e esperar o São Paulo vender a equipe de base? É muito pequeno, não é verdade? É um cara bilionário que pode chegar no São Paulo e trazer um jogador do quilate do Antony. A mesma coisa o patrocinador, que já está pagando metade do salário do Oscar. Por que você aí que olha nos meus olhos, você que olha nos meus olhos aqui, eu faço uma piadinha e vem a tosse. Você que olha nos meus olhos aqui agora, você duvidava de tudo e todos. Aí chegou o Rames, Dani Alves, Juan Fran, começou a mudar ali, né? Aí chega Rames Rodrigues. Você fala, caramba, cara, realmente algo está acontecendo. Aí chega o Lucas Moura. Você fala, não, realmente algo está acontecendo. Aí chegou o Oscar. E agora chega o Wendel. Caras da Champions League. O Oscar, inclusive, titularzaço do Chelsea, foi embora pra China pra montar ali um império. Ele montou um império de grana, mas ele era titular do Chelsea. Jogava Premier League lá, colocava o De Bruyne no bolso. E fio no what I mean. Calma também. Não é se você me entende. Calma aí também, né? Calma, Ju, calma. Não tem essa de pôr o De Bruyne no bolso. Mas o Oscar é craque. E agora, esse mesmo patrocinador que está no São Paulo não pode, o Antony ganhando 2 contos por mês, não pode pagar a metade e o São Paulo pagar a outra metade e o Antony ganhar o que ganham Jandrei e Jamal Lewis. Gostou dos nomes, né? Eu sei que você gostou. Jandrei e Jamal Lewis. O Antony ganharia isso do São Paulo e mais a outra metade do patrocinador. Por que não? Aí ganhou força e parte da torcida, parte grande, tem feito uma campanha gigantesca para ter o Antony no time do São Paulo. Uma coisa que eu acho, assim, absolutamente significativa e que muda tudo. Você fala, mas Juba, mas peraí. Ponta direita precisa? Eu te diria que não. Sinceramente, não. O Eric quebra o galho, o Henrique Carmo vai surgir, essa estrela que tá pra surgir no São Paulo. Aliás, eu já falo uma coisinha do Henrique Carmo que tá. Já segura aí. Se eu não esquecer, não vou esquecer não. Tá anotado aqui Henrique Carmo no meu note. E aí é o seguinte, nós temos então o Eric, temos o Henrique Carmo, temos o William Gomes e temos também o Lucas Moura num ambiente onde o Ferreirinha é ponta esquerda, o Lucas é ponta direita, o Oscar é meia, Caleri é centroavante. Ou Oscar joga na meia, o Luciano com o Caleri no ataque e acaba que o Lucas cai naturalmente mais pra direita. Então você pensar, precisa de ponta direita? Acho que não. Mas uma coisa é você ter o Ferreirinha e o Luciano no time, outra coisa é vir o Antony. E aí você monta Antony e Caleri e coloca lá Lucas Moura e Oscar, acabou a graça. É sério, tira a graça do futebol. Não vai ter graça. E aí vai ter, não você São Paulino, mas o rival, o palmeirense, o corintiano fala, o Antony é pé de breque, é bagre lá no Manchester United. Sim, patrão. A mesma coisa do Pogba, a mesma coisa do Casimiro, a mesma coisa do Cavani, de Maria, a mesma coisa do Tchicharito, Hernanes, a mesma coisa de todo mundo. Todo mundo é bagre no Manchester United. É um time lixo. Desculpa, é time lixo. É um time fraquíssimo, horroroso, patético. Claro que o Antony se acabou ali. E naquele último lance do Antony, que ele não toca a bola pros caras do Manchester, ele tá claramente demonstrando um descontentamento. Ninguém é tão ridículo daquele jeito. E o Antony, claro que não, ele é craque. Ele segurou a bola de propósito ali. Então, tipo, que se dane a opinião do Scholes, do Rooney, do Giggs, do Ferdinand. Isso pouco importa pro Antony, sabe? Então ele tá nem aí mais. Acho que é o momento do São Paulo trazer o Antony, sim. Mas ainda está no campo da especulação. A mesma coisa o Rony Rústico. Vocês viram aí no Palmeiras? Depois do São Paulo ter esse maravilhoso relacionamento com o Palmeiras envolvendo o Caio Paulista, né? E a Leila Pereira e o Abel Ferreira com o Belmonte, o São Paulo, o Fluminense, onde o São Paulo não compra o Caio Paulista. Agora o Cicinho, menino Cicinho, lateral direito do tricampeonato mundial, ele chega lá e fala assim, ó, eu traria o Rony pro São Paulo e pagaria o que ele pedisse. Aí já acho que o Cicinho exagerou. Trazer o Rony pro São Paulo é uma coisa. Concordo que o Rony não desiste das bolas, eu concordo que ele é muito aguerrido, é muita entrega, tudo isso, beleza. Agora, o Rony é técnico? Me desculpa, não é. O Rony corre mais que o Ferreirinha e que o William Gomes? Me desculpa, não corre. O Rony cabe no São Paulo? Não, acho que não. Se o Caleri continuar mal, talvez. Se o Caleri jogar bem, não cabe o Rony. E aí o Rony pode vir pro São Paulo para ganhar 500 conto? Um salário de Michel Araújo? Claro que pode. Ele pode pedir o que ele quiser e o São Paulo deve pagar? Sim, senhor, que papo é esse de ele pede o que ele quiser e eles vão pagar, cara? Jamais! Se ele vier num salário bem baixinho, que ele ganha bem lá,
bem baixinho, ganhando pouquinho, aí eu tô de acordo. Mas pra o Rony, chegou o Rony. Que Rony quem? Rony onde? Rony jogou onde? Não, jogou no Palmeiras. O Palmeiras é grande, né? Diria o Zé Roberto. Palmeiras é grande. É uma afirmação. Tá se afirmando. Mas o Palmeiras cresceu nos últimos tempos ainda, não? Gente, olha só. Eu falei pra vocês de Henrique Carmo, né? Muitos olham nos meus olhos e falam: o que esse mano aí tá falando de Henrique Carmo? Quem é Henrique Carmo? Henrique Carmo é uma joia da equipe de base do São Paulo. Joia, joia. Pensa numa joia aí do naipe do William Gomes, tá? Naipe do William Gomes. David Neres e Antony um pouco acima, mas do nível do William Gomes. Esse Henrique Carmo é um cara habilidosíssimo, mais habilidoso do que o Elinho, por exemplo. Toró, né, Vitinho, ele é melhor que esses caras. E aí ele chega agora no São Paulo e renova o contrato. E ele, diferente do que aconteceu nesse ano aqui com o Rian Francisco, que não veio pro profissional, o Henrique Carmo já está nos profissionais do São Paulo. Ele renovou o contrato, ele, o William Gomes, Rian, todos renovaram. Então o São Paulo, sem medo de ser feliz, coloca Henrique Carmo nas mãos do técnico Luiz Ubeldia e falou: me traga frutos aqui, certo? Te dê uma plantinha, me traga lixia, me traga jabuticaba, me traga frutos aqui. E o Zubeldia, não gostando muito de usar a base, o São Paulo sabe disso, ele está com o Henrique Carmo nas suas mãos. E o Bayern de Munique, tava lendo de novo lá, antes de fazer esse vídeo, o Bayern sempre, desde sempre, mandou olheiros para o São Paulo para estudar Henrique Carmo. O São Paulo, mordendo as unhas ali, porque não conseguia a renovação do Henrique Carmo, acabou que o São Paulo conseguiu a renovação, e agora todos os jogos que ele jogar, e eu tô sabendo que ele vai entrar em alguns jogos do Paulista, o São Paulo perdendo o Wellington Rato, ele abre espaço pro Henrique Carmo. É nesse momento que o Henrique Carmo pode passar a valer uma baita de uma grana nas mãos do Bayern de Munique, se o São Paulo quiser vender amanhã. Então o São Paulo conta hoje com o Luiz Henrique, renovou agora, acabou de renovar, multa de 358 milhões. Igor Felisberto, multa de mais 350. Se eu for para William Gomes, a multa é de 750. Fora Henrique Carmo e o Rian Francisco, que são dois caras que o São Paulo espera vender como fenômenos. Depois tem o Matheus Alves, tem também o Lucas Ferreira. São muitos jogadores de uma safra muito qualitativa, não quantitativa. É quantitativa, é de quantidade, mas é qualitativa, é de qualidade, e o São Paulo tem tudo para quitar as suas dívidas no ano de 2025, porém, sem se esconder na sombra. É o time de Oscar, é o time de Lucas Moura, é o time de Wendel, Arboleda, Alan Franco e Caleri. E aí, top ou não é? Pablo Maia, você não é para ser vendido, você eu não quero, você eu quero no São Paulo. É top, gente. Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se gostou, olha nos meus olhos, deixa o like aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!